1 Samuel, capítulo de número 1. Eu vou ler o texto de forma responsiva. Todo o capítulo é uma leitura longa, uma breve reflexão sobre esse texto. 1 Samuel, capítulo 1. Leitura alternada, mesmo assentados. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Gelil, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E assim o fazia ele de ano em ano, em todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso ele a teve por embriagada. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual, a cumprir o seu voto. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Imolaram o novilho e o trouxeram o menino a Eli,
E disse ela: porque por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Senhor Deus, nosso Pai, lemos a Tua palavra, fala ao nosso coração, e sabemos que é o Espírito Santo que nos traz iluminação para entender o que está escrito, discernir e aplicar isso à nossa vida, no nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Pai Santo, a termos a mesma disposição de Ana diante das aflições, das provações, das dificuldades. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia ela não oculta o fato do ser humano ele ser um ser integral. Quando o corpo está doente, a Bíblia não oculta as enfermidades de pessoas que conhecem a Deus, de pessoas que não conhecem a Deus. Quando a alma está confusa, perturbada, a Bíblia não oculta. Abraão, uma das citações, Elias também, Jeremias, a alma, a psique não estava bem, havia um certo conflito. A Bíblia não oculta também o fato de que há circunstâncias em que o homem ele precisa de salvação, como Nicodemos. Era um mestre da lei, conhecia a lei, mas não tinha o entendimento de fato daquilo que o Senhor Jesus Cristo estava por lhe informar, ensinar e ministrar, de que era preciso nascer de novo. Então, o ser humano é um ser integral. Tem aspectos físicos que precisam de ajuda, de cura, tem aspectos emocionais que precisam ser tratados pela graça e pela misericórdia de Deus, e tem a alma, que só Jesus pode tratar a alma humana, só Jesus pode dar sentido à alma humana, no sentido de que haja salvação. Queridos, nós estamos aqui diante de um quadro que Ana representa muitos de nós. A vida de Ana representa muito as nossas histórias. E a repetição de exemplos bíblicos, de histórias bíblicas, é exatamente mediante essas histórias o Espírito Santo trazer a nós ensinamentos, para que nós vejamos o que Deus faz com pessoas que estão vivendo verdadeiros dramas. E Ana é essa mulher. Eu poderia pensar, irmãos, nesse texto aqui, a provação de Ana, uma mulher de oração. Havia um triste cenário na vida de Ana, um triste cenário, não era dos melhores. Eu confesso que tenho ficado em um estado de angústia por conta do que tem acontecido no sul do país. Se você está vendo tudo aquilo ali e não se angustia, você está insensível, pode ter um quadro de psicopatia, viu? Porque, irmãos, o que é 8 metros de altura de água vir sobre a sua casa e você não conseguir absolutamente nenhum tipo de recurso para sair de um quadro daquele, onde você tem pessoas que perderam praticamente tudo, onde da noite para o dia perde-se casa, perde-se bens, perde-se vida, perde-se entes queridos, todo o investimento de uma indústria, de um comércio, de uma cidade, e aí eu poderia dizer da parte central do estado do Rio Grande do Sul, num momento de sofrimento. Confesso que quando aconteceu a catástrofe em Brumadinho, 3 dias eu estava lá, para prestar algum tipo de socorro, como profissional da saúde mental. Havia um certo cadastramento e nós fomos lá 3 dias. Mas foi muito, foi muito localizado, embora o número de mortes, mais de 272 pessoas. Nós estamos tão longe, irmãos, daqueles queridos ali, tão longe, mas entendo que nós temos que buscar o Senhor em oração em favor daqueles irmãos patriotas, nossos concidadãos da nossa pátria brasileira, que estão carentes de um quadro absurdo de sofrimento. Entendo, irmãos, que o drama deles deve refletir em nós uma sensibilidade maior sobre a vida, o valor da vida. Ana passou por um drama terrível. O primeiro quadro que eu identifico aqui, irmãos, é que Ana tem uma vida fora do padrão.
E a vida fora do padrão de Ana era o fato de que ela era casada com um homem que tinha uma missão, que tinha um chamado, e esse homem, Eucana, ele tinha também uma outra esposa. É uma vida fora do padrão, porque o padrão de Deus é Gênesis capítulo 2, 23 e 24, deixa o homem a sua mulher, deixa o homem a sua casa, seu pai e sua mãe, una-se a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O padrão de Deus é esse. As distorções vieram com o tempo, irmãos, mesmo na história de homens e mulheres que serviam ao Senhor, mas o padrão não era poligamia, bigamia, qualquer coisa assim. O padrão de Deus sempre foi esse, de Gênesis capítulo 2. E aqui Ana está vivendo um quadro em que ela tem uma vida fora do padrão. Eu poderia dizer que há homens ou há pessoas que, a despeito de que, num contexto dos dias de hoje, têm também vivido vidas fora do padrão. Mulheres que às vezes têm um amante, homens que às vezes têm uma amante ou mais, é vida fora do padrão. A vida de Ana, irmãos, me apresenta aqui um quadro de uma família com uma devoção religiosa, porque Eucana, ele havia subido da cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, Eucana era um homem temente a Deus, era um homem que conhecia a palavra de Deus, que conhecia a Torá, a lei moral, a lei cerimonial, servindo ao Senhor. E diz o texto que ele subiu à cidade para sacrificar em Siló, e ali havia 2 filhos do sacerdote Eli. Citei sobre eles esses dias, na semana passada, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que mostram um padrão de uma família inadequada, onde o pai é um sacerdote, mas os filhos estão longe de Deus. Os filhos estão fazendo coisa errada, estão se prostituindo com as mulheres, e os filhos, na hora de sacrificar, de receber a oferta, tomam para si aquilo que é melhor e não oferecem adequadamente aquilo que era para o culto. Mas a intenção de Eucana era das melhores, ir para sacrificar. A vida de Ana, irmãos, nos mostra isso, portanto, uma vida fora do padrão, uma devoção religiosa familiar. Nos mostra também, irmãos, um momento de tensão, porque diz o texto, a partir do verso 4, que Eucana oferecia sacrifício, dava porções destes a Penina, a sua mulher, a outra, e aí o texto vai dizer que, em seguida, que ele dava também uma porção mais adequada para Ana, e isso causava um certo conflito, uma certa dificuldade no relacionamento, por causa das preferências. Ele amava Ana, porém, aquilo causava um grande sofrimento, tanto em Ana quanto em Penina, de forma que as duas não tinham como ser amigas. Já pensou? Entra na história. Pensa você na história de Penina sendo aquela mulher que tinha filhos e filhas, e sendo Ana a esposa que Eucana amava, e que agora as duas estão em conflito, morando dentro de casa. Pensa nessa história. Isso é bíblico, isso está acontecendo, e essa história é para chamar-nos a atenção das distorções que ocorrem. E, amados, nós temos aqui um momento, até numa descrição do texto, em que a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ele tinha o amor de Ana, mas há uma descrição aqui séria, porque fala assim, que o Senhor tornou Ana estéril. Ela tinha o amor do marido, mas essa mulher era estéril. E a descrição é o Senhor, Deus. Então, irmãos, Ana, ela tem um momento muito difícil, porque ela tem que lidar com a atenção do marido, ela tem que lidar com Penina, que é a rival, ela tem que lidar com o fato de que agora ela não é mãe de filhos, e na cabeça de Ana, lidar com o fato da sua esterilidade, era como se Deus, o próprio Deus, a houvesse rejeitado.
Porque a mulher estéril, no contexto do Velho Testamento, era uma mulher desprezada por todos. Eu já citei aqui um fato que eu tive lá em loco, na África, e na África do Sul, e bem como em Moçambique, mais precisamente em Moçambique, tem-se lá uma forma de lidar com um dote chamada lobolo. E o lobolo implica no fato de que se valoriza a mulher quando a mulher tem filhos. E o que acontece? O pai, eu digo, a avó, ela pega a neta adolescente, 12, 13, 14 anos, faz ela se envolver com algum parente. Se ela fica grávida, o pai cresce o olho, porque o pai fala assim: nossa, minha filha é fértil. Como a menina é fértil, ele vai pôr um preço maior sobre ela. O que ocorre, irmãos, é que, então, alguém se interessa por aquela moça, fica com ela. Diga-se de passagem que, na África, especificamente em Moçambique, o casamento não é esse contrato social que nós temos aqui. Vai no cartório, você assina o documento, aquela coisa toda. Lá, o casamento é festa. É um dia de festa para a família dela, de acordo com as posses. Um dia de festa para a família dele, de acordo com as posses. E um dia de festa para todo mundo. 10 galinhas. Divide 10 galinhas. Um dia para dela, um dia para dele, um dia para todo mundo. 10 cabras, a mesma coisa. 10 carneiros, a mesma coisa. Então a festa é muito cara, de acordo com as posses. Mas o que acontece? Como muitos não têm o dinheiro para dar festa, eles amaziam, ficam juntos, e ao ficarem juntos, aquela menina que já tinha um primeiro filho, agora fica grávida de um segundo, de um terceiro, de um quarto, de um quinto, de um sexto, contrai AIDS, das doenças sexualmente transmissíveis. E o que ocorre, irmãos, é que depois disso tudo, o rapaz fala assim: eu não quero você mais. Aí ele sai fora. Porque o casamento é a festa. Depois ela fala assim: olha, já que você não quer, eu também não quero essas crianças. E o que ocorre, irmãos? Essa tradição chamada lobolo cria filhos sem pais, filhos abandonados, literalmente abandonados. O pai não quer, a mãe não quer, e às vezes ela arruma um outro parceiro que faz a mesma coisa que ela, porque o casamento é a festa. E nessa tradição, os orfanatos é que vêm entrar para dar algum tipo de suporte. Eu conheci 2 orfanatos lá, um chamado Arco-Íris, conduzido por irmãos batistas, também um orfanato chamado Casa das Formigas, conduzido por uma irmã chamada Delci, da Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Queridos, nós temos aqui um drama, porque Penina é essa mulher que tem filhos e zomba da rival, e debocha agora de Ana. E, irmãos, e agora nós temos o fato de que a descrição do texto é que Deus sabia disso, o próprio Deus havia cerrado a madre de Ana. E o fato é que havia provocação. Talvez a provocação não fosse tão intensa ou tão hostil quanto ao fato de que Ana se via como uma mulher que estava esquecida de Deus. Uma mulher que Deus havia abandonado porque ela não era fértil. Uma mulher fértil não tem valor. Irmãos, Ana sofria uma dor debaixo da providência de Deus. Você me entende? Ela sofria uma dor debaixo da providência de Deus. Deus não é o Deus que cuida de todas as coisas? Deus não é aquele Deus que provê todas as coisas, que sustém todas as coisas? A nossa doutrina da providência defende isso. Ela estava sofrendo debaixo da providência de Deus. E diz o texto, irmãos, que Ana chorava muito. E quem tem choro perde fome. Quem tem razão para chorar
por conta das vicissitudes da vida, por conta do não entendimento dos propósitos eternos de Deus, chora, se angustia. E Ana, por conta disso, não comia, e diz o texto que ela chorava muito. Chega um momento, irmãos, que o marido percebe isso, pergunta para a mulher por que ela não está comendo. Entendo eu, irmãos, que Ana estava num quadro de uma depressão. Ela tinha pecado? A Bíblia não detalha pecados de Ana. Circunstâncias da vida, que faz com que as pessoas passem por momentos de sofrimento, de angústia. E às vezes, por não entendermos o porquê nós estamos sofrendo, nós nos angustiamos. Nós ficamos entristecidos. E Ana estava vivendo essa realidade. O marido, na expectativa de consolar, pergunta: mulher, por que você não está comendo? Por que você não come? E a Ana, irmãos, ela responde com muita clareza: por que não comes? Porque estás de coração triste. E ele argumenta, às vezes tem marido que é melhor ficar calado. Tem um homem que fala o que não deve. E aqui ele vai falar o seguinte: eu não sou melhor do que 10 filhos. Mexeu na ferida da dona. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Quantos filhos ela tinha? Nenhum. Então, como é que ele poderia fazer um elemento comparativo como esse? Às vezes, se você não tem nada que falar, fica quieto. Fica quieto, não fala. Apenas silencie diante da dor do outro. Isso é empatia. E parece que Elcana, por mais que ele tivesse a visão religiosa e espiritual, ele não demonstrou nenhum tipo de empatia. Você quer comer? Você quer comida? Você está chorando, você está com fome, né? Misericórdia, irmãos. Não era isso. Sem percepção do que estava acontecendo na alma daquela mulher. Dentro dela. Marido. E por mais que o texto diz que ele amava mais Ana do que Penina. Então esse é o drama, irmãos, de Ana. Ana passa por esse drama. O apetite foi embora, e o apetite vai embora quando se tem dor. Quando a gente tem dor, a gente perde a fome. O melhor prato que pode estar diante de nós fica amargo, fica com gosto de fel, absinto. E Ana não sentia mais gosto. Depressão, irmãos. Sofrimento. No caso de Ana, nós temos aqui a ausência de um filho. Mas muitos de nós podem viver dramas dos quais não é um filho. São outras razões que trazem um cenário de sofrimento, de dor, uma carga de problemas que vem sobre nós e que às vezes nós não sabemos o que fazer. E que às vezes vem um para falar alguma coisa que na verdade é tremendamente inadequado. E diz o texto, irmãos, que após terem comido, Ana então comeu, e eles partiram. Então, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo, levantou-se Ana e diz o texto que ela estava amargurada. Amargura. Amargura vem de amargo, né? Amargurada. Amargurada de alma. Esse homem integral é um homem que adoece o corpo e que adoece a alma também, a psique. O Salmo de número 103 nos ensina isso. Nos ensina o quanto nós carecemos de termos a cura. É Ele que sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida, a tua alma. Irmãos, Ana era essa mulher amargurada, e ela não vê, agora, alegria no marido, ela não vê alegria no contato com a rival, em todo o cenário, ela não vê alegria. É por isso que a oração é o caminho para quem está num quadro, quer seja de alegria, de euforia, expressão de gratidão, quer seja num momento de dor e de sofrimento, que foi isso que aconteceu com Ana. Porque Ana, irmãos, diz aqui, com amargura de alma, ela não tinha outra coisa senão orar. Orar.
E aqui diz que ela orou e chorou, chorou e orou, orou e chorou. E aí, para mostrar a força do que aconteceu com Ana, diz que Ana chorou abundantemente. Havia dor na alma daquela mulher por conta do fato de que ela não tinha filhos. Talvez nos dias de hoje alguém poderia dizer: não, Ana, não tenha filhos mesmo. Ter filhos, ser mãe é ruim. O movimento progressista hoje tem dito que a mulher tem que deixar de ser mulher, tem que deixar de ser mãe, tem que desfigurar-se desse padrão e tem que romper com a ideia do patriarcado. Queridos, se fosse nos dias de hoje, alguém fala: não, Ana, ó, parabéns para você. Seja feliz porque você não consegue ter filho. Porque ter filho nessa geração não adianta nada. Tem um cachorrinho, um gatinho, um peixinho. Irmãos, Ana vai chorar diante de Deus. E eu vou dizer, se você tem motivos para colocar diante de Deus algumas circunstâncias da sua vida, é diante de Deus que você tem que apresentar a sua vida. Ana nos mostra isso, que ela vai chorar diante de Deus, chorou abundantemente. E quando ela vai orar, ela faz um compromisso com Deus. Muitas pessoas sabem até que há um caminho de oração. Pedem oração na igreja, nos grupos de oração, pedem oração para o pastor, para um vizinho, alguém que seja cristão e que, por algum motivo, sabe que Deus responde, mas ele não busca, porque ele sabe que ele pode terceirizar o pedido dele. Então, vocês oram por mim? Ana não faz isso, ela não chega nem para o marido, nem para ninguém, é ela que vai fazer esse pedido para Deus diante do drama, do sofrimento que ela está passando, e o resultado, irmãos, que ela ora e já faz um compromisso com Deus. Ela diz: Senhor dos exércitos, se atentares à oração, à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Senhor, se o Senhor tiver misericórdia, lembrar de mim, tem misericórdia, lembra de mim, da tua serva. E se o Senhor me responder, eu vou devolver ao Senhor. O Senhor vai me dar, mas eu vou devolver para o Senhor. Eu quero apenas ter o prazer de gerar. Irmãos, essa mulher que está orando, que está buscando o Senhor. Ah, como eu queria que os irmãos fossem na Coreia do Sul para aprender sobre oração. Ah, irmãos, se nós tivermos contato com aqueles irmãos lá, se pudéssemos fazer uma viagem para lá para conhecer, nós não voltaríamos da mesma forma, porque é um povo que ora, é um povo que busca, um povo que clama a Deus e que sabe que só Deus pode mudar cenários da vida humana. Um povo que entende que Jesus foi um homem de oração e que o próprio Jesus teria muitos motivos para falar: eu sou o Filho de Deus, eu não preciso orar. Mas que Jesus começa o seu ministério orando, encerra o seu ministério orando, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus é um homem de oração, e hoje nós queremos ser uma igreja que não ora, pessoas que não buscam o Senhor. Ana nos ensina no Velho Testamento que ela era preciso, naquela circunstância, ser uma mulher de oração. Com quem ela aprendeu, irmãos, nós não sabemos, mas Ana era uma mulher que buscava o Senhor. E o resultado, irmãos, é que Ana está demorando-se para orar. Demorando-se para orar. Se a gente tiver uma referência do que Jesus Cristo fala, quando ele diz aos seus discípulos: vocês não podem orar nem uma hora comigo? Não sei se uma hora seria pouco ou muito, mas a gente tem essa referência. Jesus orando pelos seus discípulos, ele fica 12 horas orando. Diz que Spurgeon orava pelo menos 6 horas por dia, para ser o grande pregador que foi. Homens de Deus só são homens de Deus por causa da oração, por causa da inclinação, de reconhecer que são nada, que precisam da graça de Deus.
E Ana é essa mulher, irmãos, que reconhece que precisava do Senhor, e ela está orando, e está orando, e está orando, e está orando. Se fosse nos nossos dias, nossa, alguém poderia dizer, nossa, essa pessoa está orando demais, cala a boca, chega. Não é assim que nós fazemos, irmãos? Quando alguém ora demais, ou se prolonga da oração num culto público. Nossa, fulano está orando muito, né? Nós nos incomodamos. Como Eucana se incomodou. Como Eli se incomodou. Diz que o texto, Eli observando os movimentos dos lábios, porque Ana só no coração falava com Deus. Só no coração abria a sua alma diante do Senhor. Só no coração buscava o Senhor. E aquele sacerdote, ao olhar para Ana, ele julgou Ana. E o julgamento dele foi, essa mulher, ela está bêbada. Essa mulher está embriagada. A razão dela estar falando assim, baixinho, só abrindo os lábios vagarosamente, é sinal que ela está bêbada. Ana está fora de si. Ana está num estado alterado de consciência. Se pensássemos do ponto de vista terapêutico, Ana não está bem. Mas, irmãos, Ana é essa mulher que responde. E talvez a resposta dela deveria ser também as nossas respostas, irmãos, porque uma das coisas que faz com que nós, como igreja, como servo de Deus, estejamos crescendo, é quando a gente rasga o peito diante de Deus, quando a gente retira as máscaras, quando a gente revela quem de fato a gente é. Nós carregamos muitas máscaras, mas Ana não tinha como ficar mascarando, mostrando uma coisa que ela não era, e diz assim, eu sou mulher atribulada, eu estou sofrendo e você não vê, eu estou angustiado e você não vê. Ana, irmãos, está rasgando o peito aqui, atribulada, e diz, eu não bebi vinho, nem bebida forte, porém eu venho derramando a minha alma diante de Deus, e você está falando que eu estou bêbada? Ela não falou isso, eu estou acrescentando aqui para você entender a força do texto, para mostrar que Ana é essa mulher que rasga o peito e diz para ele, olha, eu estou orando aqui pelo excesso da minha ansiedade, eu tenho uma aflição, e é por isso que eu falo com Deus, eu estou falando com Deus, porque a única esperança que eu tenho é Deus, é o Senhor. Irmãos, parece que aquilo fez com que o sacerdote ali entendesse e calasse a boca. Ele entendeu. Opa, essa mulher está orando, essa mulher está buscando o Senhor, essa mulher está diante de Deus, e o resultado disso, irmãos, é que Ele abençoa ela. Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ela não falou para ele acerca de mais detalhes. Na oração que ela apresenta ao Senhor, ao menos Samuel, ao descrever essa oração, fala dessa aflição, de Deus não esquecer, de apresentar a necessidade de um filho, de Deus recebê-lo, mas aqui Eli simplesmente abençoa e diz, vai-te em paz, vai embora, Deus abençoe. Mas ela continua, e disse ela, ache a tua serva mercê. A palavra mercê significa graça. Graça, favor. Ache eu graça. E assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero repetir, irmãos, Ana estéril, diminuída, provocada, carente, sem apetite, amargurada, tida como embriagada, atribulada, comparada por
filha de Belial, ansiosa. Era esse quadro daquela mulher. Eu aprendo 3 coisas de maneira rápida aqui sobre quem é essa mulher. Ana, graça. Primeiro, Ana nos ensina o caminho da oração quando não há nenhum tipo de recurso, senão buscar a presença do Senhor. Verso de número 13 fala isso. 12, 13. Demorando-se Ana no orar perante o Senhor. Por mais que nós tenhamos aqui um grupo de 60, 70 pessoas, Deus sabe das profundezas da nossa alma. Deus sabe e reconhece cada circunstância da vida de cada um de nós, como Deus sabia do que estava acontecendo com Ana. E Ana apresenta diante de Deus a sua petição. Ana nos ensina o caminho da oração. Nos ensina esse caminho. Segundo, Ana nos ensina que ela era uma mulher esperançosa. Ela vai para casa, diz o texto aqui, que levantaram de madrugada, verso 19, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram em casa a Ramá. E a despeito de tudo isso, irmãos, Ana teve clima para se envolver com o seu marido. Já pensou? Em toda essa dor, você vai, carrega esse fardo todo, mas me parece que a oração alivia. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. A oração aliviou a alma de Ana. Ela volta para casa melhor. Isso nos mostra até, irmãos, o caminho da oração, como a oração pode tratar questões da nossa alma que nos fecham para relacionamentos. Eu diria que muitos casais podem estar entrando em conflito porque oram pouco, porque não há sensibilidade, porque só Deus para tratar de 2 pecadores, e quando 2 pecadores dizem sim, e adentram ao casamento, esses 2 pecadores precisam da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, para lidar com as diferenças, com as falas adequadas, ou aquelas principalmente inadequadas, com as piadinhas. É só a graça de Deus, irmãos, que faz com que 2 pecadores permaneçam juntos. E aí Ana volta para casa aliviada. Parece que nem aquelas palavras malucas do marido faziam tanto sentido mais. E diz o texto que ela se envolve com seu marido, verso de número 19, e ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, e lhe chamou Samuel. Isso me ensina, irmãos, esperança. Nada está perdido quando se tem um Deus que responde às orações. Nada está perdido. Um filho, um marido, um casamento, um negócio, a vida dos queridos patrícios lá no sul, nada está perdido. Aqueles que se foram, se morreram no Senhor, já estão na presença do Senhor. Aqueles que se foram e que porventura não se arrependeram dos seus pecados, até porque o Rio Grande do Sul é um estado com a maior incidência de macumbaria, de umbanda. Então há uma evocação de demônios acentuada ali, há uma exploração sexual absurda ali, pouco se fala sobre isso, mas é um dos estados com mais incidência de busca pela religião que, no certo sentido, é maior, inclusive, que a Bahia, maior que o estado do Rio de Janeiro, que já foi muito forte nessa área. Aqueles que foram no Senhor, amém, estão na presença do Senhor. Aqueles que não foram, estão debaixo de condenação, que foram e não creram. Mas aqui, irmãos, nos mostra que nada está perdido. Ana entende que a oração é o refúgio, é o caminho, é o alimento, é o combustível. E ela tem agora o resultado por conta da esperança. É uma mulher esperançosa. E quando ela tem a bênção de agora saber que tem um filho em seus braços, ela vai cumprir o seu voto, ela vai cumprir o seu papel, ela vai honrar a Deus. Ana, irmãos, essa mulher que
assim que tem seu filho em seus braços, diz o verso 22, que subiu seu marido Eucana com toda a sua casa a oferecer sacrifício anual novamente no ano seguinte. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei e apresentá-lo-ei para o sacrifício perante o Senhor. E diz o marido, respondeu Eucana, seu marido, faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim Ana ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha, de odre, de vinho, e apresentou a casa do Senhor a Siló, e era o menino ainda muito criança. Mulher de oração, mulher que tem esperança, esperançosa, e mulher que cumpre o seu voto diante de Deus. Senhor, o Senhor me deu, e o Senhor vai recebê-lo de volta. Eu quero consagrar o meu filho ao Senhor. Irmãos, isso nos chama a atenção porque quantos votos já não temos ou já não tínhamos feito para com Deus? Tem muitos pais que fazem voto quando vêm aqui à igreja e batizam seus filhos, vou ensiná-los, vou orar com eles, vou levá-los à igreja. Tem muitos maridos que fazem voto, vou honrar a minha esposa, quero ser fiel a ela. Mulheres que falam, quero ser fiel ao Senhor, Senhor, me dá um marido. Mas de repente, irmãos, nós esquecemos os nossos votos. Nós esquecemos os nossos compromissos. Aí vem o texto. Melhor que não votes, do que votes e não cumpra. Você passa por mentiroso diante de Deus. Ana não passou por mentirosa. Ana espera o menino desmamar. 3 anos, aproximadamente. E devolve o filho para Deus. Entrega o filho para o Senhor. E aí, a partir do verso 26, diz assim: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Ela lembra o sacerdote Eli, que era ela, aquela mulher. Sou eu, aquela mulher que já falou que estava embriagada, estou aqui. Por esse menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera. Pelo que também trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Irmãos, diz que a vingança é um prato que se come frio, certo? Diz. Vou compartilhar um momento da história da minha vida. Quando eu fui examinado para ser pastor, um pastor que não me conhecia, ele disse o seguinte: olha, ele não serve para ser pastor. E aquilo me deixou muito angustiado. Me deixou muito angustiado. Eu já tinha saído de um quadro, de uma depressão também espiritual, entre o 3º e o 4º ano de seminário. Fui ser examinado e tive que ouvir essa fala. Dia 9 de fevereiro eu fui ordenado pastor. O tempo se passou, já tem 32 anos que isso aconteceu. E o ano passado eu encontrei com a pessoa que disse que eu não servia para ser pastor. E eu lembrei ele. Você lembra aquele dia que aconteceu? Então, graças a Deus, Deus tem me abençoado na simplicidade, no zelo, na oração e no temor. Constituí família. Tenho 2 filhas que moram fora. Nunca pensei. Mas Deus tem sido zeloso comigo. O Deus que me chamou tem sido fiel em me sustentar.
Eu louvo a Deus, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele fará conhecer a sua aliança. E, queridos, a pessoa que havia dito isso, ela me ouviu de cabeça baixa, e de cabeça baixa ficou. Ela não teve coragem de olhar os meus olhos. E disse a frase popular: quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Mas isso mostra, irmãos, que Deus é um Deus zeloso. Quando você tem um compromisso com Deus, uma aliança com Deus por meio de Jesus, Deus vai honrar essa aliança. Deus vai sustentá-lo. Deus vai guardá-lo. E Deus guardou Ana. E Deus guardou Ana. E Deus respondeu à oração de Ana. E Deus proveu Ana. E agora Ana está numa atitude de louvor, de gratidão, falando: Senhor, o Senhor me deu um filho. E eu entrego esse filho para que o Senhor o receba, para que o Senhor o consagre. Irmão, Samuel se tornou o primeiro profeta, o juiz de Deus, que Deus levanta para estabelecer o reino na terra de Israel, através do reinado de Saul, através do reinado de Davi. Deus levantou o filho de Ana, que foi resposta de oração. Uma mulher de oração, uma mulher esperançosa e uma mulher que cumpre o seu voto. Aprendamos com Ana. Que você aprenda com Ana, que nós apliquemos isso. E eu oro pelas irmãs, por mais difícil que seja ou esteja a sua vida, apresente diante de Deus os seus pedidos, as suas necessidades, e o Senhor há de ouvir. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, pois todo que pede, recebe, que busca, encontra, que aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual será o pai que o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra? Ou será que ele vai pedir um pão, vai dar uma pedra? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas, quanto mais vosso Pai Celeste que está nos céus. Deus nos abençoe. Ouçamos o coral mais uma vez, cantando oração.